De olho na Diz aí, Boadinha. Não dá certo não. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2019. São 6 horas em Sobral e estamos iniciando nossa participação no programa De Olho na Cidade, da FM Paraíso, que faz conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza. Nesse momento, sob o comando do querido colega jornalista Nilton Mourão e na mesa de som, o Eugênio Paramuti. Aqui, a mesa de som, nosso querido Ricardo Gomes. Bom dia, Nilton. Como está o som? Tudo bem com você? Parece que ainda não está no ar. Bom, como sempre, agradeço de início aqueles que ajudaram a elevar nossa voz nas redes sociais, fazendo partilhamento do vídeo do Facebook, como o Francisco Edvar, o Elesbão Castro, o J. Oliveira, o Alexandre Viana, Auriclécio Macedo, Grijalva Costa, Gilson Júnior, Paulo Sérgio Porfírio, Oliveira Wilker e o Elton Pereira, que retransmite também o seu programa lá na sua Web Rádio Interative Metro, em Maranguape. Bom dia, Nilton. Bom dia, meu querido. Paz e saúde. 25 de julho. Graças a Deus, mais uma edição do Hora da Notícia. E você aí no De Olho na Cidade, meu querido. Tudo tranquilo em Fortaleza? Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo na santa paz. Vamos lá. Eu quero iniciar com o Jornal Povo, como sempre, né? Começo com os jornais daqui. Aí, olha a manchete que traz aqui o jornal de uma visita que o Camilo vai fazer ao Lula, ao presidiário, né? Tudo bem, a visita, né? A Bíblia diz visitar os presidiários, está correto isso daí. Mas olha o que é que o Jornal Povo tenta fazer, sempre tentando dar uma pimentinha. Em meio à tensão com Bolsonaro, Camilo visita Lula em Curitiba pela primeira vez. O que tem a ver uma coisa com a outra, hein, Márcio? Qual é a tensão que existe entre Bolsonaro e Camilo, para o Jornal Povo dar essa manchete, cara? Rapaz, olha, é um jornalismo muito enviesado. Pelo amor de Deus, prossegue. 2 dias depois de passagem de Bolsonaro pelo Nordeste, o governador do Ceará visita Lula na prisão pela primeira vez. O que tem uma coisa a ver com outra, né? Mesmo porque a matéria vai informar que já havia sido pedido há um mês que o Camilo tinha pedido essa visita. E o que é que diz, aqui me desculpa, Henrique, isso aqui é canalice jornalística, o que você faz. O Henrique diz assim: a viagem do cearense antecede ainda o encontro de governador, que ele vem lá tentando dizer que o problema, a tensão, não sei o que mais lá, que não tem nada uma coisa a ver com outra, nada. Essa é uma conexão desconectada, não existe nada. É uma tentativa, você superficializar, você tentativa de, sei lá, né, forçar a barra. A palavra... Mas é você querer fazer os leitores e assinantes como eu de idiota, de apestado. Artificializar uma situação, né? É forçar a barra. Diz assim: no Nordeste, agendado para a próxima segunda-feira, 29, durante o qual os gestores, depois da declaração recente de Bolsonaro sobre os nordestinos, né? Ele insiste nisso, sobre os nordestinos a quem se referiu como paraíbas. O Bolsonaro se referiu aos governadores do Nordeste, o que é bem diferente do povo nordestino, mas muito diferente. Bom, passando agora pro Érico, que é coisa só rápida, não vai dizer como esses caras insistem em artificializar, né? O Jornal Povo quis agradar alguém depois daquela barrigada de segunda-feira, viu? Que foi horrorosa, né? Eu tenho a impressão que o Jornal Povo quis agradar alguém por conta daquela barrigada de segunda-feira. Para quem não entendeu a barrigada, primeiro assim, barrigada é um termo técnico, né? Pois é, vou explicar, né? Pois é isso que eu ia dizer, né? Quem não... Porque vou te contar, meu amigo, você dedicar praticamente uma página inteira à visita do governador Camilo Santana, que, como você disse, já estava agendada, independente se Bolsonaro ia ou não soltar aquele comentário naquela reunião. Exato, independentemente disso. Então, a barrigada que se refere, né, só para quem não assistiu aos programas anteriores ou não leu o Jornal Povo, a barrigada é um termo que nós jornalistas, um jargão nosso, para dizer um grande erro
que a imprensa comete. E o Jornal Povo trouxe na segunda-feira. Segunda-feira é um dia muito ruim para a manchete. Eu trabalhei já em fechamento de jornal e sei como é isso. Aí o Jornal Povo tinha uma manchete maravilhosa. 76 casos de estupro este ano entre Jijoca e Cruz. E era uma mentira deslavada. Foram 8 casos de estupro no Jornal Povo, de 76. 76, eram só 8. É assim que está o Jornal Povo, essa coisa horrorosa. Aí vem a coluna do Érico, eu quero dizer do coluna do Érico porque tem um contraponto entre a coluna dele e uma coluna de um jornalista que o Jornal Povo coloca aqui, que é o Sardenberg, que esse sim entende de economia. O Henrique, o Érico Firmo está ruim até na política, né? Vai se meter na economia, vai dar pitaco na economia. Ele disse que a liberação, a equipe, o que vai de bem e o que vai mal com o Bolsonaro na economia. Rapaz, estuda um pouco, né, para falar sobre isso, né? A liberação de R$500 por ano é injeção de ânimo, de impacto duvidoso. Duvidoso, segundo ele, né? Não vai resolver a vida do trabalhador. A ideia não é resolver a vida do trabalhador. Não permitirá investimento transformador. Não, a ideia não é investimento transformador. Vai servir para consumo imediato. É exatamente para isso. O objetivo é esse. Esse do investimento transformador de que fala o Érico virá depois das reformas que o governo está implementando. A reforma da Previdência, a reforma tributária, está ajeitando o Estado para que esses investimentos transformadores aconteçam. É preparar o cenário, é dar condições para ele, porque o governo sozinho não tem dinheiro para fazer esses investimentos. Então, hoje, nós estamos dependentes de investimentos exteriores, de dinheiro, de recursos do exterior. Só isso, Érico, só isso dá certo. Então, o governo está preparando o caminho. Enquanto não vem, e as condições já estão sendo dadas, porque a expectativa mudou para o Brasil, já houve retomada da atividade econômica, os investidores estão vendo diferentemente o Brasil, então a expectativa é boa. Enquanto essa expectativa não se consuma, porque leva um tempo, a reforma ainda está em tramitação, para dar ânimo na economia, para ajudar que este ano tenha um PIB superior a 1%, é que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, o gênio da economia, Paulo Guedes, uma equipe maravilhosa econômica do Bolsonaro, comandada por Paulo Guedes, está fazendo isso. E o Paulo Guedes está dizendo, isso não é um voo de galinha, isso é para ajudar a retomar a economia, depois é que os investimentos virão. Aí ele fala, a reforma da Previdência passou por uma primeira etapa e tem perspectivas promissoras, olha aí, apesar das muitas mudanças feitas. O impacto imediato é a confiança, óbvio. Porém, uma medida isolada, por mais ampla que seja, não recupera a confiança global numa economia como os problemas. Ou teve impacto na confiança ou não teve, ele mesmo não sabe o que está dizendo. Ele disse nesse instante, né? Porém, de muitas mudanças feitas, o impacto imediato é a confiança. É ele que está dizendo isso. E logo depois ele disse, a confiança global numa economia com muitos problemas não se recupera assim. O recupera ou não recupera? Ele mesmo não sabe o que está dizendo. E está recuperando a confiança, sim. Aí ele vai para especialistas. Especialistas começaram a projetar novas reduções das taxas de juros. Olha que coisa boa. A atual já é a menor da história do real. O governo Bolsonaro tem a menor taxa de juros durante a história do real. E vai baixar mais, porque o risco do país baixou depois da aprovação com aquele número expressivo da reforma. A ruim. Aí ele vai dizer agora para a notícia ruim. Ruim. Mesmo com tudo isso, o Brasil não cresce. É cedo para dizer que o Brasil não cresce. Que é isso? O Brasil vai crescer. Para lá, show ave de mau agouro. Pois bem, aí você vira a página do Jornal o Povo, aí tem a coluna do Sardenberg dizendo expectativa melhora. De novo, isso aqui se é um especialista em economia. É um jornalista especializado em economia, Érico. Não leu, não deu tempo para ler, né? Do jornalismo econômico brasileiro, né, Luciano? É inegável que as expectativas melhoraram. Ele começa assim com o artigo dele, né? E não constitui falso otimismo. Há coisas importantes acontecendo na economia real, Érico Firmo. Os juros estão caindo. A taxa básica Selic, calibrada pelo Banco Central, deve chegar ao final deste ano na casa dos 5%, que será a mais baixa da era do real. Mais do que isso, marcará um momento, estou dizendo isso que é bom trazer notícia boa, né? Que a economia vai melhorar, gente. Vamos ter essa esperança. E não é uma esperança vã, não é um falso otimismo. Quem está dizendo isso não sou eu, que leio, gosto da economia, mas não entendo tanto quanto esse cara, que se chama Carlos Alberto Sardenberg.
Parece que ficaram para trás os tempos em que o Brasil era cronicamente o campeão dos juros altos. A inflação persistentemente baixa há anos e a previsão de que continuará assim sustentam essa perspectiva. Além da enorme capacidade ociosa e da lerdeza da recuperação, há outro fator que praticamente obriga o BC a derrubar a Selic, o andamento das reformas. Coloquei no plural, reformas, porque a aprovação da Previdenciária, robusta e com sólida votação, sugere que outras podem caminhar no Congresso, especialmente a tributária. Não vou ler mais o resto, você pode dizer assim, está vindo coisa boa por aí. E a ave de mau agouro está vendo coisa ruim. Fantástico esse tipo de coisa, né? Que mais que ele diz? Ao fim, ele diz, resumindo, resumo do Sardenberg, estamos de novo com a expectativa de alguma retomada no segundo semestre e a uma volta do crescimento para 2020. Olha que coisa interessante. Está lá a outra ave de mau agouro dizendo que o Brasil não cresce. Aqui a outra aqui, mais antenada com as coisas, dizendo que sim, que o Brasil volta a crescer. É uma tentativa, sei lá, né? De tentar sempre ver o lado negativo das coisas, né? Quando nesse momento a gente está pensando e precisando do inverso. Deixa eu dar um bom dia aqui para Lúcia Silva Iva Duarte, o doutor Paulo Roberto Soares Nobre, o Auriclécio Macedo, o Gilardi Alves, mandando bom dia para todos nós, a Catarina Soares, a Valônia Campos, sempre simpática com a gente, Márcio Manuel dos Santos, mandando bom dia, doutor Paulo Roberto, o que é que o Camilo quer fazer visitando Lula? Vai avisar que vai sair do PT? Senão não tem sentido. Ridículo. Calma, doutor. Calma. É também, além do cara ser correligionário, é um dever, está na Bíblia, né? Visitar os presidiários. É um dever até cristão de fazer isso. Deixa o cara visitar o outro lá. Bom dia para o Hildeberto Gurgel. Simão Oliveira, bom dia. Ele já tinha tentado outra vez, junto com vários governadores, naquela época não foi permitido, né? O Elton Pereira, bom dia. Luciano Nilton Mourão, internautas da Rádio Web Interativa Metro Maranguape, retransmitindo e compartilhando o Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral. Bom dia, Sandra Biguetti, Manuel Filho, bom dia, Luciano. Nós estamos de parabéns com essa equipe maravilhosa do nosso presidente Bolsonaro. A equipe econômica do Bolsonaro é uma das melhores dos últimos tempos. Francisco... Falar em equipe econômica, Luciano, acho que você deve ter visto, que você vai comentar, o que está cobrando de IOF sobre câmbio de exportações. São várias pequenas medidas que estão sendo calibradas e que a gente não vê. Como é anunciado um pacote, né? Tem várias medidas no dia a dia, todo dia tem alguma coisa saindo lá da cabeça, lá da equipe do Paulo Guedes. E vai calibrando, né? Tenta isso aqui, vamos mudar isso aqui, vamos colocar aquilo. Porque estava muita coisa ruim. Então, você tem que ir devagarinho. A economia, você tem que ter muito cuidado na hora que vai mexer também, né? Então, graças a Deus, nós estamos com experts, com gente comprometida. E outra assim, olha, você falou hoje da BR Distribuidora, né? Olha a rapidez com que foi privatizada. Hoje a BR Distribuidora, a Petrobras não é mais o dono, né? A dona, ela é também acionista. O que é que acontece com isso? Além dos investimentos que podem chegar, é que tem mais agilidade. Quando ela não é mais acionista, não é a dona, então ela pode comprar coisas sem licitações, pode participar do mercado de forma mais ágil, que às vezes quando você está amarrado a regras do serviço público, você perde agilidade, você perde oportunidades dentro do mercado, porque tem que agir sobre regras mais rígidas, né, para evitar, né, a lei de responsabilidade fiscal, a lei da licitação. Então, bem-vinda isso daí. Coisa que todos os outros governos que tentaram privatizar levavam anos, né? Aqui em 6 meses, a BR, antes de 6 meses, né, já passou por isso daí. Manuel Filho, bom dia, Luciano. Luciano, em relação ao IOF, né? A Receita Federal Pois não cobrará mais um imposto sobre operações financeiras nas operações de câmbio relativas ao ingresso no Brasil de receitas de exportação. O Diário Oficial da União trouxe ontem uma solução de consulta para esclarecer os exportadores sobre a incidência de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e reformular entendimento feito no ano passado. Isso é. Uma medida realmente que vai injetar recursos resultantes das exportações
para a economia brasileira, né, companheiro? E não só isso, torna o produto nosso competitivo, né? Porque quando você coloca imposto, você encarece o produto. Se você tira o IOF, o que é o IOF? Então, o exportador vendia lá para o exterior, e quando vinha de lá o dinheiro, parte desse dinheiro, né, tinha que pagar IOF. Agora está isento. Muito obrigado aqui, o Ricardo, chegando com um cafezinho. Bom dia, café para todos nós. Paramotim já trouxe o chadinho aqui mesmo de cidreira. Olha aí, estamos bem servidos, né? Um pessoal muito simpático, né, cara? Bom, deixa eu dar um bom dia para o Eufrásio. Luciano, o jornal O Povo conseguiu ser pior do que papel higiênico usado, lamentavelmente. O Ney Carvalho, eu não concordo com os termos, mas eu lamento também. O Ney Carvalho, bom dia, amigo, querido, bom dia. Francisquinha Cunha também mandando bom dia. O Gregório Borges também. E doutor Djalma Pinto, que honra tê-lo por aqui, né? Tem que voltar ao nosso programa, é a voz maravilhosa de entrevistar o Djalma Pinto, né? Se quiser participar do programa também, né? Bom, vamos tratar do assunto do dia dos hackeados? Vamos, amigo. Olha a diferença de tratamento entre a Folha de São Paulo e o Estadão. Não sei se você percebeu, Nilton. Percebi. Tanto que eu não dei nem muito valor à Folha de São Paulo. Rapaz, todos se debruçaram sobre isso, que é o assunto do dia. Manchete da Folha de São Paulo. Olha aqui a manchete da Folha de São Paulo. Moro liga hackers presos a vazamento de mensagens. Olha só. Aí vai dizer, para ministro, grupo por trás de divulgação de conversas sobre a Lava Jato. Aí vai lá, né? Vai dizer, opa, fugiu aqui. Cadê? Vou lá para trás agora. A Folha de São Paulo é tentando... Aí a Folha dá amplo espaço para o Intercept, para dizer que o Moro está dizendo que essa é a nossa fonte, mas nós não aceitamos. Isso é absurdo. Moro liga hackers, por exemplo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, associou os 4 presos por suspeita de hack. A principal, a notícia da Folha é sobre essa associação. O foco da Folha é essa associação que o Moro deu e questionando, como se o Moro tivesse se apressado em relação a isso daí. É tanto que o jornal diz assim, ela abre, né, no primeiro parágrafo, dizendo isso, que o Moro fala da associação. Aí no segundo já diz, tal conexão, porém, não consta na ordem judicial que autorizou as prisões, nem no pedido do Ministério Público que as fundamentou. É óbvio que não teria, porque se tratava de outra coisa, foi tratar ali, o ministro viu que o seu telefone foi hackeado. Deixa eu explicar um pouquinho como é que é esse hackeamento. Como é que o ministro soube que foi hackeado? Ele recebeu 3 ligações de um número que era o próprio dele. O que é que o bandido faz? O bandido faz assim, ele tem uma empresa aí, uma operadora, que permite que você use outros números como se fosse de outra pessoa, aparece lá aquele número. Então, aquele número ligou para o Telegram, que é o aplicativo, pedindo para mudança lá de alguma coisa. O que é que o Telegram faz? Envia um código de voz, né, uma mensagem de voz com o código para ele acessar o Telegram. Essa mensagem de voz, o cara recebe o telefone, ouve aqui e já anota o código. O que é que os bandidos faziam, e por isso tinha mais de 5 mil ligações só para o telefone do Moro? Eles ficam insistentemente ligando para o telefone do Moro, a fim de deixá-lo ocupado. E aí, quando o Telegram manda a mensagem de voz para o terminal, para o telefone do Moro, e como ele está constantemente ocupado, o Telegram fica tentando, e como está constantemente ocupado, por ação do bandido, né? Ele fica o tempo todo ligando. É igual a moção, liga, né? Ele fica ligando, que é para manter o telefone ocupado. Qual é a alternativa para o Telegram? Como está ocupado, ele joga na caixa postal. E aí sim, na caixa postal, cuidado com isso, é fácil do bandido acessar. Você liga para a operadora, você já tem aquele que é o número é o mesmo, ligou, a operadora dá acesso. Aí você ouve as mensagens. Ouvindo as mensagens, o bandido anota o código, vai ao Telegram e diz, pronto, recebi o código, é esse daqui. Aí o Telegram abre para ele. Pronto, esse foi o processo que aconteceu para os caras burlarem, invadirem as contas do Moro. Pois bem, tal conexão, aqui diz, pois é, aí o Moro disse, olha, meu telefone foi clonado e entregou o telefone para a Polícia Federal. Aí tem uns bandidos aí dizendo, como é que sabe se o Moro nunca entregou? O Moro entregou de imediato. Na hora que ele diz, meu telefone foi hackeado, entregou para a Polícia Federal para utilizar a perícia, e foi em cima dessa perícia que a Polícia Federal descobriu.
Só periciando o aparelho é que ela teria condições. Pericia o aparelho, porque sabe lá de onde veio, como foi e tal. E assim ele chegou. Quem foi que fez ligação? Porque como os caras ficavam ligando, a brecha foi essa daí. Como os caras tinham que ligar para o telefone do Moro para mantê-lo ocupado, então a polícia teve como rastrear as ligações que vinham para o Moro. E principalmente as ligações originadas com o mesmo número. Simples. Então, os caras não eram... Aliás, o Pavão, que falava que eram os russos e tal, etc., era uma operação tabajara aqui de uns caras que deixaram esses rastros. Por isso que a polícia encontrou tão facilmente. Então, é óbvio, Folha de São Paulo, que o objeto da investigação era checar a invasão ao telefone do ministro. E, obviamente, depois que você pega os caras, aí o negócio começa a se ampliar, os caras começam a confessar. Já houve confissão. O cara já confessou que realmente invadiu o telefone do Moro, e invadiu o telefone de Dallagnol, e invadiu o telefone de um juiz, e invadiu o telefone de mais 2 delegados da Polícia Federal. E suspeita-se que mais de 1.000 pessoas tenham sofrido alvo disso daí. Pode até ser um diversionismo. Aí a Folha dá como, né, não tem isso daí, dá como a decisão do juiz Valdisley Oliveira, patatá, patatá, o tempo todo para tentar desqualificar aquilo que o Moro tinha dito, né? Pois bem, aí você abre, aí continua a Folha, isso foi a manchete de capa. Lá dentro, mantém a história. Moro comemora a ação da Polícia Federal e associa prisões a mensagens vazadas. Porque o Moro foi para o Twitter e disse isso, né? E olha, eu nunca falo, cadê? O que é que o Moro disse? Isso eu tenho aqui. Parabenizo a Polícia Federal pela investigação do grupo de hackers, assim como o Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Aí ele diz, eram essas fontes, esses criminosos que eram usados como fonte para aqueles que divulgaram mensagens criminosas. Aí o editor do Intercept correu para dizer também, nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são nossa fonte fica por sua conta, Moro. E aí manda ver mais coisa lá, né? Aí a própria jornalista que faz a matéria vai dizer a seguinte coisa. Quando as primeiras mensagens vieram à tona, em 9 de junho, o site The Intercept Brasil informou que obteve material de uma fonte anônima que pediu sigilo. Quer dizer, a jornalista, ou o jornalista, não sei nem quem escreveu a matéria, não tá assinada não a matéria. Então, não se dá conta, ela foi muito ágil, né, e arguta para contrapor aquilo que o Moro falou. Mas quando é aqui, que é o outro lado, né, ela diz assim, que obteve, dizendo que o Intercept diz, que obteve o material de uma fonte anônima que pediu sigilo. Como é que uma fonte anônima pede sigilo se já está no anonimato? Ela já está no sigilo, ok? Se eu mando um negócio para tua casa, sei lá, e não tem o meu nome e tal, e no fim eu coloco assim, olha, sigilo sobre o meu nome. Olha, como sigilo sobre o meu nome se eu não dei o meu nome? O que revela mesmo, o que dá a entender, é como se fosse um ato falho, e a jornalista não se apercebe disso, porque se eu percebo, por que ela não, que ganha muito mais do que eu, que trabalha na Folha de São Paulo, ganha para isso, para perceber essas coisas? O que o cara está dizendo aqui é que conhece a fonte. Esse negócio de dizer que a fonte é anônima parece, não posso afirmar, mas pelo que está dito, parece que ele conhece, porque se pediu sigilo. Aí diz, não, a fonte é anônima. Agora vamos para o Estado de São Paulo. O banho que o Estado de São Paulo deu na Folha, que tentou ficar nesse nhenhenhen, nesse mimimi, para tentar desfazer da mensagem do Moro. Diz a manchete do Estadão, hacker diz à polícia que deu ao site acesso à conversa de Moro. Vou repetir. Hacker, o preso lá, disse para a polícia que ele deu ao site, deu acesso ao site da conversa de Moro. Entregou o material para o site. E disse que o cara conhecia o Greenwald. Olha só o que é que pode vir por aí a partir disso daí. Já o Globo, né, peguei os 3 para ver, o Globo fala ataque de hackers atingiram 1.000 alvos dos 3 poderes. Só a Folha de São Paulo tentou desqualificar aquele que tinha dito o Moro. É tanto que a Folha diz assim, as prisões, abre um tópico para explicar e diz, as prisões estão relacionadas às conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil? Isso é crucial.
A Folha, em vez de investigar e de buscar isso daí, apressou-se a negar. Aí diz, não há, até o momento, indícios tornados públicos de relação entre a ação dos supostos hackers e a divulgação de mensagens privadas de procuradores. Por que ele chama supostos hackers e não chama as mensagens de supostas mensagens?